E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Red Contos e Afins. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já quero deixar claro que a história é totalmente fictícia, tá? Ela foi feita apenas para entretenimento. Não levem pro coração. Quando tiver dando aquela palpitação no coração de raiva, respira. Respira que vai passar, tá? Com certeza alguém vai deixar aqui nos comentários em quantos minutos e segundos começa a narração e eu já vou deixar fixado para quem quiser pular a introdução, tá? Agora, para quem ficou, gente, o que vocês estão achando dos vídeos, hein? E das introduções? Você tem alguma coisa para pontuar? Vocês querem alguma coisa? Por gentileza, coloquem aí nos comentários que eu vou estar olhando, gente. Eu sempre olho. E tá tendo muito comentário positivo, eu tô gostando muito, eu me sinto muito feliz quando vocês me chamam de amigas, amigo no comentário. Nossa, me dá até um calorzinho no peito, sabe? Eu me sinto acolhida. Quero deixar um grande beijo pra vocês. E qualquer coisa, vão me avisando aí, tá? Se tiver algum errinho na história, alguma coisa que eu esqueci de retirar, porque da última vez tinha um recado lá do chat GPT me corrigindo e eu não percebi. Quem percebeu foi um amigo do Tico Teco e eu vim aqui e já tirei, tá bom? Até logo. Tchau. No 8º aniversário do meu vínculo de companheira com Christian, algo impossível aconteceu. Recebi uma chamada de vídeo, de mim mesma, de 8 anos atrás. A garota na tela parecia radiante e cheia de esperança, os olhos brilhando de empolgação. O Alpha Christian se declarou para mim hoje, disse ela, quase pulando de alegria. Ele disse que vai plantar um jardim inteiro com as minhas flores favoritas. Prometeu ficar ao meu lado todos os dias e me mimar para sempre, como se eu fosse a princesinha dele. Ela falava sem parar, pintando um futuro lindo que deveríamos ter. E eu apenas ouvi, em silêncio. Um leve sorriso surgiu nos meus lábios. Então, de repente, ela parou. O olhar dela passou por mim, indo até o quarto vazio atrás do meu ombro. Hã? Onde está o Christian? Ela perguntou. Daqui a 8 anos a gente deveria estar muito feliz, né? Eu não respondi. Apenas virei a câmera lentamente. A lente apontou para o outro lado da sala. Christian tinha uma loba desconhecida prensada contra a janela do chão ao teto, beijando-a como se não conseguisse parar. Ela estava curvada sob o peso dele, com uma mão apoiada no vidro embaçado. A marca úmida de sua mão deslizava lentamente pela superfície. Christian soltou um suspiro baixo e apertou o corpo dela com intimidade descarada. Ela levantou o rosto levemente, desconfortável por um instante. Foi quando me viu. Sua expressão congelou por um segundo. Então, como se não tivesse ossos, se derreteu contra Christian, esfregando-se nele de forma deliberada. Alpha, ela murmurou. Por que tem outra mulher na sua casa? Christian não se importou. Se algo, apenas segurou o queixo dela e a beijou ainda mais profundamente. No meio do beijo, abriu os olhos e olhou para mim. Seu olhar carregava apenas diversão fria. Não se preocupe com ela, disse com desdém. Ela não vai se importar. Certo? Me importar? Eu já tinha dito tudo o que precisava anos atrás. Primeiro vieram os gritos. Depois o choro desesperado. Então, a aceitação vazia. E por fim, o silêncio. Na tela do celular, a garota de 8 anos atrás estava pálida. Suas mãos tremiam enquanto ela encerrava a ligação antes que eu pudesse dizer algo. Mas o espetáculo diante da janela só piorava. Baixei os olhos. Nem me dei ao trabalho de olhar novamente. Aquilo já tinha se tornado rotina naquela casa fria. Uma encenação degradante, repetida dia após dia. A televisão estava ligada em uma novela insuportável. Acabei cochilando no sofá. Fui acordada por uma empregada. Ela parecia constrangida. Luna, o Alpha pediu para você sair e comprar lubrificante. A previsão dizia que seria o dia mais frio do ano. Uma nevasca castigava a cidade. As ruas estavam quase vazias. Poucas lojas permaneciam abertas. Caminhei por mais de meia hora no vento congelante até encontrar uma. Quando voltei, ouvi 2 criadas cochichando na entrada. A Luna é realmente lamentável, disse uma. Depois de 8 anos, é tratada pior que uma ômega. O que ela esperava? Respondeu a outra. Forçou o Alpha a se casar com ela. Já é muita sorte ainda ter o título de Luna. As palavras me puxaram de volta ao passado, 8 anos atrás. Christian viajava pelas terras do norte. Foi lá que nos conhecemos. Nos apaixonamos. Era um amor puro e imprudente. Segui ele sem hesitar, deixando tudo para trás. Mas a mãe dele se opôs. Ele segurou minha mão e disse: Não tenha medo, eu vou resolver. Mas tudo desmoronou. Meu irmão, que nunca havia se envolvido com jogos, de repente caiu em uma dívida absurda. Desesperado, seguiu o conselho de alguém. Nos drogou. Colocou-me na cama de Christian. Depois daquela noite, tudo mudou. O olhar dele nunca mais foi o mesmo. O amor desapareceu.
Restou apenas desprezo. Ele se casou comigo. E jogou um cheque na minha cara. Lembre-se disso, você me deve esse dinheiro. O que deveria ser amor virou para ele uma armadilha, uma traição. Ao longo dos anos, tentei me libertar. Mas ele sempre dizia, pode ir embora quando quiser, assim que pagar 50 milhões com juros. E completava, frio. Caso contrário, seu irmão vai apodrecer na prisão. Meu irmão desapareceu. E a dívida ficou comigo. A porta do quarto se abriu de repente. Christian apareceu, o corpo marcado. Por que demorou tanto? Perguntou impaciente. Arrancou a caixa da minha mão, arranhando meu rosto. Ela é tão apertada que mal aguento, disse casualmente. Mal posso esperar para ir de novo. Olhei de relance. A loba estava nua na cama. Meu estômago revirou. Virei e saí correndo. Atrás de mim, a voz dele ecoou. Quer participar? Não aguentei. Caí no banheiro e vomitei até tremer. Depois disso, liguei novamente para mim mesma, 8 anos atrás. Você ainda acha que ele me ama? Ela chorava. Como ele ficou assim? Ele prometeu me amar para sempre. Eu sabia. Ela não entenderia. Eu também não entendi naquela época. Então apenas disse. Continue assistindo. Quando acordei, a loba da noite anterior já tinha ido embora, mas deixou algo para trás no sofá. Uma calcinha. Christian seguiu meu olhar. Ele passou o braço pela minha cintura e me puxou para perto. O quê? Murmurou, com um brilho divertido nos olhos. Está com ciúmes? Ele se inclinou para me beijar. Virei o rosto quase por reflexo. A suavidade momentânea em seu olhar desapareceu na mesma hora, substituída por um desprezo frio. Lá está de novo, esse olhar morto e miserável, disse ele. A única vez que você pareceu viva foi naquela noite em que me drogou e se enfiou na minha cama. As palavras atravessaram meu peito. A vergonha se espalhou como veneno. Christian me empurrou de lado, como se eu não fosse nada. Chega. Hoje vamos voltar para a casa da Matilha. Minha mãe quer nos ver. A mãe dele era a última pessoa que eu queria encarar. Todos esses anos, o olhar dela nunca mudou. Como se eu fosse sujeira presa à sola do sapato. Mas dessa vez, ela nem se deu ao trabalho de me olhar. Estava sentada confortavelmente no sofá, conversando animadamente com a mesma loba da noite anterior. Então era ela. Penelope Clark. A mulher que originalmente deveria se casar com Christian por aliança. A senhora. Phillips deu um tapinha carinhoso na mão de Penelope, satisfeita. Que boa menina! Se não fosse aquele garoto sem vergonha estragar tudo naquela época, você já seria a aluna da matilha Steel Pine. Christian se aproximou e se juntou a elas, com um sorriso preguiçoso. Mãe, eu já tenho um vínculo de companheira. Qual o sentido de falar disso agora? Ele se jogou no sofá com naturalidade. Se você gosta tanto da Penélope, é só chamar ela para vir mais vezes. Penélope inclinou a cabeça, com um sorriso doce e provocador. E eu viria como o quê? Perguntou. Sua irmãzinha? A palavra ecoou na minha mente como uma maldição. Na noite anterior, entre sussurros e respirações ofegantes, ela havia repetido essa mesma palavra. Aquilo me perseguiu a noite inteira. Agora, os três trocavam sorrisos como se fossem uma família, como se pertencessem uns aos outros. E eu, apenas alguém de fora. O jantar foi ainda pior. Penélope comentou casualmente que estava com vontade de carne bovina. A senhora Phillips imediatamente mandou preparar uma mesa cheia de pratos com carne. Na minha matilha havia uma regra antiga. Nós não comíamos carne bovina, nem sequer tocávamos nela. Fiquei parada, sem pegar o garfo. A senhora Phillips finalmente olhou para mim, irritada. O que está esperando? Coma! Ela zombou. Você é a única dramática aqui. Se faz parte da matilha Steel Pine, deveria aprender a seguir nossos costumes. Minhas mãos se fecharam no colo. Olhei para Christian. Uma vez ele teria entendido. Pelo menos... antes. Christian pegou um pedaço de comida e colocou no meu prato. Mãe, para de assustar ela. Havia um traço de gentileza na voz dele. Por um instante, vi o homem que ele já foi. Isso não é carne, disse ele suavemente. Claire, prova. É bom. Eu acreditei. Sem hesitar, dei uma mordida. Assim que engoli, Penélope começou a rir. Apontou para mim, divertida. Olha, ela comeu. Seus olhos brilhavam de malícia. Eu te disse, esse tabu é só desculpa. Ela só quer parecer superior. Christian mentiu para mim. Cambaleei até o banheiro sem ar. Enfiei os dedos na garganta, tentando vomitar. Queria tirar aquilo de dentro de mim, a carne. E tudo o que engoli nesses 8 anos. Humilhação. Traição. Minhas lágrimas caíam sem controle. Com a visão embaçada, abri outra chamada de vídeo. Para mim mesma. 8 anos atrás. Dessa vez a garota demorou a falar. Quando falou, sua voz era suave, lembrando um dia à beira de um riacho. Christian sorria para mim naquela época, com os olhos brilhando. Claire, disse ele. Eu pesquisei. Sua matilha não come carne bovina, né? Ele encostou no meu ombro. Se a gente ficar junto, eu também não vou comer. Mas agora, a garota na tela parecia ainda mais destruída que eu. Isso não era o que eu queria. Ela sussurrou chorando. Essa não é a vida que eu queria. A voz dela falhou. Dói demais. Dói? Talvez um dia tenha doído. Mas agora,
Eu já tinha me acostumado, tanto que nem conseguia mais chorar. Canal do YouTube Reddit Contos e Afins. Christian não voltou para casa por vários dias. Passei a maior parte desse tempo encarando o celular. Então, de repente, uma mensagem apareceu. Era do meu irmão, Michael. Ele queria me encontrar. Por um instante, aquela mensagem pareceu um feixe de luz atravessando a escuridão. Acreditei, tolamente, que ele tinha vindo me tirar daquele pesadelo. Mas a realidade destruiu essa esperança quase no mesmo momento. Assim que nos encontramos, Michael segurou minhas mãos. Elas tremiam sem parar. Claire, me desculpa. A voz dele falhou. Acho que caí em outra armadilha. Se eu não pagar, eles vão me matar. Aquela pequena esperança dentro de mim desmoronou por completo. No lugar dela, só restou um peso ainda maior. Os 50 milhões já tinham me acorrentado à vergonha. Vendida, humilhada, consumida dia após dia. E agora... Mas isso? Como eu poderia pedir mais dinheiro ao Christian? Voltei para casa atordoada. Foi então que vi o teste de gravidez. 2 linhas. Claras. Inconfundíveis. Como uma piada cruel do destino. Quando Christian finalmente voltou, eu já estava esperando. 30 milhões. Falei baixo. Minha voz estava estranhamente calma. Em troca do filho. Você acha justo? As pupilas dele se contraíram. No instante seguinte, sua mão envolveu meu pescoço. Fui jogada contra a parede. O ar sumiu dos meus pulmões. A raiva nos olhos dele era sufocante. Mas havia algo pior. Ódio. Eu nunca imaginei que você fosse tão calculista, ele rosnou. Colocando preço no próprio filho? O aperto aumentou. Você tem coração? Sua voz ficou ainda mais sombria. Dinheiro é tudo para você? Nunca houve nenhum sentimento de verdade? Sentimento. Tudo o que eu senti, ele destruiu ao longo dos anos. Ignorei suas palavras. Só fiz a pergunta que importava. Você aceita ou não? Aquilo foi o limite. Ele me jogou na parede com força. No dia seguinte fui ao hospital, contra todas as probabilidades. O bebê ainda estava vivo. Coloquei a mão sobre a barriga. Pela primeira vez, senti algo diferente. Uma ligação frágil. Dias depois, quando ele voltou, falei. O bebê está bem. Eu vou ter esse filho. Minha voz era firme. Assim ganho os 30 milhões. Ele ficou em silêncio. Olhou para minha barriga. Por um instante, parecia confuso. Então pegou um cinzeiro e o lançou no chão. O barulho ecoou. Você é inacreditável, disse. Nem olhou para meus pés feridos pelos cacos. E saiu. Naquela noite, liguei novamente para mim mesma. A garota chorava. Eu não quero viver assim. Não quero que meu bebê cresça em um lugar assim. Eu não quero isso. E foi aí que algo mudou. Talvez ainda houvesse uma saída. Mas poucos dias depois, Michael voltou. Desmoronando. Claire, me desculpa. Eu errei de novo. Devo mais 10 milhões. Eu juro que é a última vez. Eu apenas olhei para ele. Vazia. Sem forças. Sem razões. Mesmo assim, quando Christian voltou, eu me ajoelhei. Me dá mais 10 milhões. Minha voz falhou. Você pode fazer o que quiser comigo. Ele me chutou. E riu. Um sorriso frio. Cruel. Qual parte de você? Ele disse lentamente. Ainda vale 10 milhões. Vendo ele bater a porta e ir embora de novo, eu sabia que ele provavelmente já tinha feito mais por mim do que qualquer um poderia esperar. Mas então Michael me mandou outro vídeo. Nas imagens, vários homens o forçavam ao chão e o espancavam sem piedade. Não tive escolha a não ser continuar ligando para Christian, repetidas vezes, implorando entre soluços. Por favor, estou implorando. Eu morro, se é isso que você quer. Só faça eles pararem. A noite inteira passou sem resposta. Tudo o que eu vi foi o som dele e de Penélope juntos na cama. Os gemidos deles ecoavam pelo telefone enquanto eu esperava por uma única palavra dele. Mas nenhuma veio. Ao amanhecer, quando finalmente encontrei Michael, ele estava deitado no chão, coberto de sangue. Com as últimas forças, ele agarrou minha mão. Claire, desculpa, ele roucou. Eu devia ter te impedido de ficar com ele naquela época. Eu congelei. Então o ouvi continuar. Só descobri ontem. O pessoal da matilha Steel Pine me enganou para entrar naquela quadrilha de jogos. Foi tudo uma armadilha. Toda vez, eram eles. Até a ideia de fazer você forçá-lo a te marcar veio de alguém da matilha Steel Pine. Eu entendi cada palavra, mas juntas, formavam uma verdade tão cruel que eu mal conseguia respirar. Se a matilha Steel Pine estava por trás de tudo, então o que foram os últimos 8 anos do meu sofrimento? Eu fui apenas burra? Ou será que eu mereci? Nem tive tempo de processar a verdade que desabava sobre mim. Um curandeiro chegou com notícias sombrias. Michael estava em falência múltipla dos órgãos. Sua vida pendia por um fio. Um desespero ainda maior engoliu o primeiro. Enquanto eu chorava e implorava aos curandeiros para salvá-lo, Christian chegou ao hospital da matilha. Ele carregava Penélope nos braços. Reddit Contos e Afins. Aparentemente, ela tinha torcido as costas durante a noite que passaram juntos. Christian! Todo o ódio que eu havia enterrado por anos explodiu. Avancei como uma louca e agarrei sua gola, gritando histericamente. Foi você! Foi a sua matilha Steel Pine que armou para o meu irmão, não foi?
Christian me encarou por um momento, claramente atônito. Então franziu a testa. Que diabos você está falando? Eu não me rebaixaria a algo tão patético. Meu dedo trêmulo apontava para a cama de hospital de Michael. Para de fingir, Christian. Não há nada que você não faria. Você brincou comigo e com meu irmão por anos. Você está satisfeito agora? A expressão de Christian escureceu. Seus olhos ficaram completamente frios. Claire, lembre-se disso. Você trouxe tudo isso para si mesma. Ele inclinou o queixo para os curandeiros ao seu lado. Chamem todos os curandeiros deste hospital da matilha e tratem as costas da senhorita Clark. Então sua voz caiu em uma crueldade indiferente. Quanto a esse lobo meio morto, não desperdicem recursos médicos com ele. Curandeiro após curandeiro ignorou meus gritos desesperados e retirou os tubos e monitores de Michael. Um por um. Logo, seu corpo convulsionou uma última vez. Então, tudo ficou imóvel. Caí no chão, chorando descontroladamente. Enquanto Christian se afastava com Penélope nos braços, forcei as palavras a saírem, carregadas de ódio. Christian, se eu pudesse viver essa vida de novo, eu nunca cometeria o mesmo erro. Uma dor aguda explodiu no meu abdômen inferior. Um líquido quente escorreu pelas minhas pernas. Pouco antes de perder a consciência, fiz uma última ligação. Para mim mesma. Para a garota que eu tinha sido 8 anos atrás. Deixe-o, sussurrei fracamente. Minha voz carregava o desespero de alguém à beira da morte. Ainda temos uma chance de recomeçar. Do outro lado da linha, a versão mais jovem mordeu o lábio com força. Após um longo silêncio, ela finalmente assentiu. Ok. Talvez o último traço de consciência nele tenha despertado. Ou talvez Christian simplesmente lembrasse que Claire havia perdido tanto o irmão quanto o filho. Pela primeira vez, ele voltou para casa mais cedo. No momento em que empurrou a porta, um vazio estranho o invadiu. Algo parecia faltar, embora ele não conseguisse identificar exatamente o que. Um criado lhe trouxe uma xícara de café. Ele tomou um gole e imediatamente cuspiu, franzindo a testa. Isso está com gosto estranho. Diga para a Claire fazer outro. O servo pareceu completamente confuso. Claire? Alpha... A qual senhorita Claire o senhor está se referindo? Christian sentiu um aperto inexplicável no peito. Impaciente, ele respondeu. Que bobagem é essa? Quero dizer, Luna Claire. O servo ficou ainda mais confuso. Alpha, quando o senhor selou um vínculo de companheira? Nunca ouvimos falar de uma Luna Claire. Christian achava toda a situação absurda. Ele convocou o restante dos criados da casa. Mas as respostas foram exatamente as mesmas. Todos balançaram a cabeça, confusos. Alpha, realmente não conhecemos ninguém chamada Claire. Um sentimento pesado se instalou em seu peito. Ele se virou e voltou para o quarto. Na parede ao lado da cama, costumava haver um retrato a óleo. Pouco depois de selarem o vínculo de acasalamento, Claire pediu que ele ficasse parado para pintá-lo. Ele reclamou o tempo todo, dizendo que não queria posar. Mas, na verdade, permaneceu ali por horas enquanto ela pintava. Agora, aquela parede estava vazia. Não só a parede. A casa inteira parecia vazia. Até mesmo o coração. De repente, um pensamento surgiu em sua mente. Claire deve ter ido embora, tomada pela raiva. Mas para onde ela poderia ir? Seu irmão acabara de morrer. O filho dele se foi. Ela não tinha dinheiro. Ele pegou o celular, com a intenção de ligar e exigir saber que tipo de jogo ela estava jogando. Mas, quando procurou o contato dela, não havia nada. Tudo tinha desaparecido. Um pânico sufocante o envolveu. Algo estava errado. Muito errado. Seus pensamentos se voltaram imediatamente para a mãe. Mãe, onde está a Claire? O que você fez com ela? A senhora Phillips o encarou por um longo momento, até que pareceu entender. Então, sua expressão voltou ao desdém habitual. Você terminou com aquela garota há 8 anos. Por que está perguntando dela agora? Terminou? As pupilas de Christian se contraíram em choque. Do que você está falando? Nós selamos nosso vínculo de companheiro há 8 anos. A senhora Phillips franziu a testa. Vínculo de companheiro? Você está brincando? Acha mesmo que eu permitiria que uma garota selvagem como ela se tornasse sua aluna? Naquela época, ainda bem que o irmão dela teve juízo. Ele evitou a armadilha de jogos de azar que eu preparei, e ainda convenceu ela a terminar com você. Caso contrário, eu tinha várias maneiras de arruinar os dois. O corpo de Christian ficou rígido. As palavras ecoavam em sua mente. Sua voz explodiu em raiva. Mãe, o que você acabou de dizer? O irmão da Claire e a quadrilha de jogos. Foi você quem armou tudo isso? A senhora Phillips se assustou, percebendo que havia deixado a verdade escapar. Sim, fui eu. E daí? Vocês estão separados há 8 anos. Que diferença isso faz agora? A verdade chegou. 8 anos tarde demais. Christian sentiu como se toda a força tivesse sido drenada de seu corpo. Ele cambaleou para trás. Claire estava dizendo a verdade. Foi realmente a Matilha Steelpine. Sua própria mãe havia destruído o irmão dela. E ainda assim, ele se colocou como vítima. Por 8 longos anos, ele se vingou de Claire. A puniu. Mas antes de tudo isso, eles se amavam de forma tão pura. Ele a odiava. Mas ela não tinha ainda mais motivos para odiá-lo. Christian, você brincou comigo e com meu irmão por anos.
Está satisfeito agora? Os gritos roucos dela, os olhos desesperados, a poça de sangue sob seu corpo. As memórias atingiram seu coração como flechas. A dor explodiu em sua cabeça. Fragmentos de lembranças desconhecidas invadiram sua mente. Os olhos decididos de Claire. Christian, é aqui que terminamos. Sua própria voz, desesperada. Por quê? Claire, o que eu fiz de errado? Ele a perseguia até uma pequena cidade do interior, repetidas vezes, exigindo respostas. Como você pôde ser tão cruel? Você não me ama mais? E então? Mais 8 anos de memórias. 8 anos sem ela. Não. Isso não está certo. Claire. Claire. As memórias conflitantes dilaceravam sua mente. Ele segurou a cabeça em agonia e caiu no chão, inconsciente. Quando abri os olhos novamente, uma enxurrada de memórias vívidas invadiu minha mente. Fiquei olhando para a pequena cabana no campo, do lado de fora da janela. Ela parecia ao mesmo tempo familiar e estranhamente distante. Naquele momento, eu entendi. A versão de mim de 8 anos atrás tinha conseguido. Ela tinha mudado o curso do destino. Ela nos deu um futuro completamente novo. Um futuro em que Christian não existia mais na minha vida. Enquanto eu ainda estava presa em pensamentos, Ryan se inclinou e beijou suavemente minha testa. Claire, o café da manhã está pronto. Hora de levantar. A intimidade repentina me assustou, mas as memórias que inundavam minha mente logo suavizaram aquela estranheza. 8 anos atrás, consegui impedir meu irmão de se envolver com jogos de azar. Depois disso, mesmo tendo escolhido deixar Christian, as consequências foram brutais. Afastar-me dele parecia uma abstinência. Havia dor, confusão, noites intermináveis em que o silêncio era sufocante e o vazio no peito nunca desaparecia. Christian me procurou mais de uma vez. Ele até me seguiu até essa cidade. Naquela noite, seus olhos estavam vermelhos quando ficou diante de mim, exigindo respostas. Claire, o que eu fiz de errado? Perguntou rouco. Me diga que eu mudo. Só não me deixe. Por favor. Mas eu sabia a verdade. Reddit, contos e afins. Se eu voltasse, o que nos esperava seria o mesmo final. A humilhação, o desespero, o pesadelo que eu já tinha vivido. Então apaguei todas as formas de contato. Doeu? Claro que doeu. Às vezes eu ainda me lembrava do brilho nos olhos dele à beira do rio. Lembrava da expressão séria quando prometeu que comemoraríamos todos os aniversários juntos. Mas sempre que eu olhava para o meu irmão agora, vivo e sorrindo, eu sabia que tinha feito a escolha certa. As noites de dor eram algo que eu precisava atravessar sozinha, até conhecer Ryan Allen. Ele era fotógrafo e veio à cidade em busca de paisagens. No começo me contratou como guia, depois passou a voltar com frequência. Ele me viu sentada nos penhascos, olhando para o mar de nuvens. Me ouviu cantarolar distraidamente antigas canções da matilha, carregadas de tristeza silenciosa. Mas nunca pressionava. Nunca fazia perguntas que eu não estivesse pronta para responder. Um dia, quando me pegou distraída novamente, apenas me entregou uma xícara de café quente e disse com suavidade. Claire, olhe a névoa descendo pelas montanhas. Ela se acumula e depois desaparece. O passado deveria ser assim também. Deixe ir. Com o tempo, ele começou a me conquistar, mas eu hesitei. Tinha medo de cometer os mesmos erros. Ryan apenas sorriu. Tudo bem, disse ele. Você não precisa mudar por mim, e não precisa se forçar a nada para o qual não esteja pronta. Mais tarde, ele transferiu seu estúdio fotográfico para perto da cidade. Sabendo o quanto eu amava aquele lugar, me ajudou a abrir uma pequena empresa de turismo. Sua paciência e sinceridade nos aproximaram aos poucos. Enquanto essas novas memórias se assentavam em minha mente, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ei, por que você está chorando? Ryan pareceu preocupado. O café da manhã está tão ruim assim? A expressão nervosa dele me fez rir, mesmo chorando. Não, nada disso. Enxuguei as lágrimas. Só tive um pesadelo muito longo. Ele suspirou aliviado e me puxou para seus braços. Então fique em casa hoje e descanse, disse com gentileza. Deixe o trabalho comigo. A Claire de agora não era mais a mulher que vivia esperando dinheiro. Eu não era mais aluna da matilha Steel Pine que dependia dos outros. Mesmo assim, fui trabalhar. Afinal, o pesadelo já tinha acabado, mas o destino ainda tinha seu próprio senso de humor, porque o tal cliente importante era Christian. Para ser sincera, eu já não conseguia dizer quanto tempo tinha passado. Parecia que o tinha visto há poucos dias. Ou talvez 8 anos. No instante em que me viu, ele veio na minha direção. Antes que eu pudesse reagir, me puxou para um abraço apertado. Claire. A voz dele tremia. Finalmente te encontrei. Eu. O aperto me deixou sem ar. Ryan interveio imediatamente e o afastou. Afaste-se, disse friamente. Tenha respeito. Ela é minha companheira. Christian não ouviu, ou não quis ouvir. Seus olhos estavam fixos em mim. Ela é minha companheira, respondeu rouco. Ela é aluna da minha matilha. Claire é minha. Ele segurou minha mão novamente, quase desesperado. Claire, diga a ele. Diga que selamos nosso vínculo anos atrás. A voz dele falhou. Volta comigo, por favor. Só volta. Naquele momento, eu entendi. Christian também se lembrava daqueles 8 anos. Mas se o destino nos deu uma nova chance,
Se uma nova vida estava diante de nós, por que se apegar ao que nos destruiu? Respirei fundo e encarei seus olhos desesperados. Minha voz saiu calma. Alpha Christian, nós terminamos há 8 anos. Você não se lembra? Por um instante, ele ficou completamente imóvel. A alegria, o desespero e a dor em seu rosto se desfizeram, restando apenas confusão e vazio. Claire, do que você está falando? A expressão dele se contorceu, algo entre um riso e um soluço. Você se confundiu? Sua voz tremia violentamente. Nós não terminamos. Selamos nosso vínculo de companheiros há 8 anos. Ele se aproximou, as palavras saindo em desespero. Eu sei que fui um bastardo. Eu te machuquei. Seus pensamentos estavam dispersos, caóticos. Você se lembra do nosso primeiro ano depois do vínculo? Você aprendeu escondida a fazer sopa de tofu com frutos do mar só por minha causa. E quando meus problemas de estômago pioraram, você preparou aqueles remédios herbais da sua bolsa. E ele evitava cuidadosamente todas as memórias ruins, como se ignorá-las pudesse apagar tudo o que fez. O que ele não percebia era que todas as lembranças que citava eram coisas que eu fiz por ele, sem condições, sem limites. Até que sua voz finalmente falhou. Dor e arrependimento distorceram seu rosto enquanto ele dizia, rouco. E no dia em que seu irmão morreu, no hospital da Matilha, eu. Naquele momento, a porta do escritório se abriu. Michael entrou. Quando Christian o viu ali, vivo e respirando, o choque tomou conta de seus olhos. Era uma descrença capaz de destruir tudo o que ele achava que sabia. Nos dias seguintes, Ryan saiu da cidade em viagem de negócios. E Christian começou a aparecer em todos os lugares. No início estava emocional, descontrolado. Depois, se tornou insistente, implacável. Um dia, ele me encurralou do lado de fora do escritório. Sua voz estava rouca de cansaço. Claire, eu não sei o que está acontecendo comigo. Passou a mão pelos cabelos. Eu não consigo mais distinguir o que é real. Minha cabeça está cheia de memórias suas. 8 anos atrás. 8 anos depois. Tudo misturado. A dor no rosto dele me pegou de surpresa. Nas minhas lembranças, Christian era alguém que me odiava. Alguém que me desprezava. Como ele podia parecer tão quebrado? Reddit, contos e afins. Então, um dia, ele viu um quadro pendurado na parede do meu escritório. O estilo era parecido com uma pintura que eu havia feito para ele. De repente, ele segurou meu pulso. Claire! Sua voz tremia. Você se lembra de tudo, não é? Do começo ao fim. Com calma, soltei minha mão e dei um passo para trás. Alpha Christian, disse em voz baixa. Se tudo o que você está dizendo realmente aconteceu, então o que exatamente você fez comigo? E por que eu te deixaria? A pergunta o atingiu como uma lâmina. Sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Porque a verdade estava coberta de sangue. E eram justamente essas memórias que ele havia enterrado mais fundo. Depois daquele dia, Christian parou de perguntar se eu me lembrava. Em vez disso, começou a aparecer em todos os lugares. Entrava nos grupos de turismo que eu guiava. Surgia nos festivais da cidade. Corria para carregar a bagagem dos clientes antes de mim. Durante os passeios, me entregava silenciosamente uma garrafa de água. Sempre que o caminho ficava escorregadio, sua mão tentava me segurar por instinto. Ridículo. O que tudo isso significava agora? Será que ele realmente achava que esses gestos podiam apagar tudo? Será que acreditava que podia me puxar de volta para aquele pesadelo? Não, de jeito nenhum. Enquanto eu permanecesse firme, o destino seria diferente. Até que, em uma tarde, Michael me encontrou. Seu rosto estava pálido como a morte. Sua voz tremia ao dizer palavras que pareciam um pesadelo se repetindo. Claire, me desculpa. Eu acho que alguém me armou uma cilada. Eu devo 50 milhões. Um frio percorreu meu corpo. Por um instante, eu vi aquela versão antiga de mim. A mulher indefesa, implorando por ajuda. Cambaleei para trás. Mas antes que eu caísse, braços fortes me seguraram. Ryan. Ele havia voltado da viagem. Claire, disse suavemente. Não tenha medo. Eu estou aqui. O calor do abraço dele me trouxe de volta. Eu não era mais aquela mulher. Eu não precisava mais sofrer em silêncio. Então, alguns dias depois, quando Christian bloqueou meu caminho do lado de fora do escritório, segurando uma caixa de bolos de Moonberry, meus favoritos de antes, eu não hesitei. Claire, disse ele com cuidado, quase implorando. Eu pensei bem. Não importa se você se lembra desses 8 anos ou não. Eu quero te conquistar de novo. Derrubei a caixa das mãos dele. Os bolos se espalharam pelo chão. Então, dei um tapa em seu rosto. Christian, disse friamente, você me dá nojo. O tapa acertou com força o rosto de Christian, mas em vez de explodir de raiva, o corpo dele estremeceu com uma excitação súbita, quase frenética. Claire, você me bateu? Sua voz tremia enquanto seus olhos se arregalavam. Isso significa que você lembra? Que fez de tudo para voltar para mim? Uma expressão quase eufórica se espalhou pelo rosto dele, como se aquele tapa não fosse rejeição, mas prova de que o que tivemos realmente existiu. Para mim, era apenas repugnante. Sim, respondi friamente. Eu lembro exatamente de como você me machucou, de cada coisa.
Gostaria de ter ficado longe de você pelo resto da minha vida. Me aproximei. As pupilas dele se contraíram enquanto eu o encarava diretamente. Mas eu não consegui escapar de você, consegui? Minha voz ficou mais afiada a cada palavra. Você fingiu me amar enquanto armava contra o meu irmão de novo, prendendo ele em outra dívida de 50 milhões. Christian, que tipo de pessoa faz isso? A cor sumiu do rosto dele. Claire, me escuta. Não fui eu. Não fui mesmo. Ele balançava a cabeça desesperadamente, atropelando as palavras. Eu só descobri recentemente. Foi a minha mãe. Você precisa acreditar em mim. A gente se amava tanto antes. Eu nunca quis que terminasse assim. No final, sua voz já estava embargada. Havia pânico e confusão reais em seus olhos. Mas, mesmo que não tivesse sido ele... E daí? A dor que ele me causou foi real. E o filho que eu perdi antes mesmo de nascer também foi real. Olhei para ele novamente. Seus ombros tremiam enquanto chorava. Essa era apenas a segunda vez que eu via Christian chorar. A primeira foi naquele mundo que não existia mais, no dia em que decidi deixar nossa pequena cidade e ir para a cidade dele. Ele me abraçou forte, com os olhos vermelhos, e sussurrou. Claire, confia em mim. Eu nunca vou te dar motivos para se arrepender disso. Naquela época, suas lágrimas eram quentes, cheias de sinceridade. Agora, eram apenas patéticas. Soltei uma risada fria. Então tudo o que você fez comigo foi culpa da sua mãe? Falei. Christian, para de tentar se justificar. Amor que chega tarde demais não vale nada. Mas ele não parecia ouvir. Continuava repetindo como um disco quebrado. Não diz isso. Foi a minha mãe. Foi ela quem nos separou. Depois daquele dia, achei que ele finalmente desistiria. Eu estava errada. Alguns dias depois, ele apareceu de novo. Dessa vez, praticamente arrastando a senhora Phillips. Mãe, fala a verdade para ela. Agora. Na frente da Claire. Os olhos dele estavam vermelhos, a expressão quase insana. Foi você quem armou tudo para o Michael, ele gritou. Você criou aquelas dívidas de jogo até ele não ter saída. E também foi você que mandou matar ele. Admite. A senhora Phillips parecia assustada com o próprio filho. Eu interferi há 8 anos. E sim, alguns dias atrás fui eu de novo, disse nervosa. Mas só nessas 2 vezes. Quando foi que alguém matou o irmão dela? Eu assistia os dois discutirem como animais. No fundo, eu sabia a verdade. Nesta linha do tempo, ela realmente só tinha feito isso. Mas na outra, a que eu vivi, ela estava longe de ser inocente. Eu não me importo com isso, Christian retrucou. Ele olhou para a mãe com os olhos ardendo. Depois voltou para mim, desesperado. Suas emoções estavam completamente fora de controle. Mãe, ajoelha e pede desculpa para Claire, ele gritou. Se você pedir desculpa, a gente pode recomeçar. Pode voltar a ser como antes. A senhora Phillips o encarou como se ele fosse um estranho. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Tá bom, a culpa é minha, ela chorou. Mas vem pra casa comigo, eu vou chamar um curandeiro. Você precisa de ajuda. Eu não estou pedindo desculpa pra mim. Christian rugiu. É pra Claire. Ele segurou o braço dela, tentando forçá-la a se ajoelhar. Nesse momento, Ryan apareceu atrás dele. Um golpe rápido na nuca. Christian desabou imediatamente. E de repente, tudo ficou em silêncio. Quando o crepúsculo caiu, o único som que restava era o choro abafado da senhora Phillips. A próxima vez que ouvi falar de Christian foi um ano depois. Ryan estava me acompanhando ao hospital da Matilha para um check-up pré-natal. Ao passarmos pela ala psiquiátrica, ouvimos 2 enfermeiras cochichando por perto. Aquele Alpha Christian? Ouvi dizer que antes de ser internado, ele esfaqueou a própria mãe. Ela quase não sobreviveu. Sim. O dia todo ele fica murmurando coisas como: Claire, não termina comigo. E Claire, amanhã vamos selar nosso vínculo de companheiros. Os curandeiros já o classificaram como paciente de alto risco. A mão de Ryan apertou a minha. Quer entrar para vê-lo? Perguntou suavemente. Balancei a cabeça. Não adiantaria. Recusei. Honestamente, saber como tudo terminou para Christian e para a senhora Phillips não me trouxe satisfação, nem surpresa. Apenas uma melancolia silenciosa. Esse mundo nos deu outra chance. Uma chance de viver de novo e finalmente seguir caminhos diferentes. Mas Christian escolheu se prender ao arrependimento. Ele se torturava dia e noite com fragmentos de memórias. Se era assim que ele queria se redimir, que fosse. Pouco tempo depois, recebi uma ligação do hospital da Matilha. Disseram que eu deveria cuidar dos preparativos do funeral de Christian. No começo quis recusar. Mas me informaram que eu estava listada como seu único contato de emergência. Fiquei olhando para o celular por um longo tempo. No fim, eu fui. No necrotério, ele estava deitado sobre a mesa de metal. Seu rosto parecia calmo, em paz, quase aliviado. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, sem conseguir nomear o que sentia. Um dos curandeiros me entregou um pendrive. Contém as gravações do quarto dele, disse em voz baixa. Talvez você queira ver. Nas imagens, Christian às vezes falava com o vazio. Claire, olha, hoje dobrei outro tsuru. Lembra daquele que vimos perto do rio? Outras vezes, caía de joelhos diante da parede fria, chorando descontroladamente. Claire, eu estava errado.
E se eu arrancar meu coração e te mostrar? Por favor, olha pra mim só mais uma vez. Na maior parte do tempo, porém, ele ficava encolhido no canto. Com as unhas, gravava o mesmo nome na parede, repetidas vezes. Claire Wren. No último dia, ele estava estranhamente calmo. Caminhou devagar até a câmera e ficou olhando diretamente para ela por um longo tempo, como se pudesse me ver do outro lado. Então sorriu. Um sorriso limpo, jovem, o mesmo de anos atrás. Claire, disse suavemente, você mudou. Você não é mais a Claire das minhas memórias. Eu vou te encontrar. Depois voltou para a cama. Se deitou. E nunca mais se levantou. Quando o vídeo terminou, as lágrimas já escorriam pelo meu rosto. Não por amor. Nem apenas por ele, mas por duas pessoas que se amaram profundamente em dois mundos diferentes, e ainda assim terminaram em destruição. Chorei por um final tão cruel que não havia como voltar atrás. Chorei por tudo, e pela despedida final. Ryan permaneceu ao meu lado o tempo todo, sem dizer nada. Apenas me abraçou, enquanto o ritmo constante do seu coração me lembrava que eu não estava sozinha. Depois de cuidar de todos os preparativos do funeral, saímos do cemitério. O sol brilhava. A mão de Ryan repousou suavemente sobre minha barriga. Lá dentro, uma nova vida crescia. Uma promessa. Uma esperança. Olhei para trás uma última vez, para a lápide de Christian. Então apertei a mão de Ryan, e passo a passo seguimos em direção a um futuro que finalmente nos pertencia. Fim. Que Deus te abençoe.